Olá, sou Marcelo Pavão e começa agora mais um PAMP nas eleições OAB 2021, uma promoção PAMP Fluxo de Ideias com o apoio institucional da Associação dos Advogados Trabalhistas de Santos e região. Vamos conversar agora com o Dr. Caio Augusto Silva dos Santos, atual presidente da Seccional Paulista da OAB e candidato a presidente por mais 3 anos na OAB São Paulo, pela chapa 11, Conexão e União. Bom dia, doutor Caio, um prazer recebê-lo. Bom dia, Marcelo. É uma alegria poder conversar com os colegas advogados e advogadas da nossa querida região da Baixada Santista e de todo o estado de São Paulo. Peço apenas desculpas porque estou um pouco rouco, mas será uma alegria podermos conversar um pouco sobre as eleições da ordem. Perfeito, doutor. E vamos começando rapidamente. Breve currículo do doutor Caio. Além de ter exercido diversas funções na subseção de Bauru, foi presidente da subseção de Bauru por 2 mandatos, exerceu também a função de professor da Escola Superior de Advocacia, secretário-geral da OAB São Paulo por 2 mandatos e é o atual presidente da Seccional Paulista da OAB. E vamos direto, doutor Caio. Doutor Caio, o senhor poderia apresentar a sua chapa, os advogados e advogadas que, juntamente com o senhor, compõem a chapa 11, Conexão e União? Claro, meu amigo. De fato, nós conseguimos organizar um grupo efetivamente de trabalho, respeitando não só as questões ligadas à paridade e à cota racial, mas também a lógica de que todo o Estado precisa estar representado em um grupo de trabalho, permitindo com que os grandes centros, os pequenos centros, os médios centros, permitindo que o litoral, o interior e a capital estivessem representados. São 176 os integrantes da chapa que é apresentada à disputa. Nós temos 6 conselheiros federais, 3 titulares, 3 suplentes. Nós temos 10 diretores da Caixa de Assistência dos Advogados de São Paulo e nós temos 160 conselheiros seccionais, dentre os quais nós temos os nossos 5 diretores. Na diretoria da OAB São Paulo, a chapa 11 é composta por mim na presidência, pela doutora Isabel, que é uma colega da capital, advogada negra, ela que é a atual vice-presidente da subseção de Itaquera, uma das 13 subseções da capital. Na secretaria-geral, temos o doutor Aislande Queiroga Trigo, que é da cidade de Jales. Na secretaria adjunta, nós temos a advogada Ivelise, professora e também mestre e doutora em Direito pela PUC, e ela também é uma advogada negra na nossa chapa. E nós temos a doutora Margarete de Cássia Lopes, que é a nossa tesoureira, a nossa atual secretária adjunta, e ela é da cidade de Dracena. Dentre os nossos diretores da Caixa de Assistência dos Advogados de São Paulo, nós respeitamos, evidentemente, a paridade e a cota racial. Nós temos 5 mulheres e 5 homens, nós temos 3 integrantes da advocacia negra. O doutor Luiz Ricardo Vasques Davanzo está na nossa presidência, ele que é de São Bernardo do Campo. Na vice-presidência está a doutora Aline Fávero, que é da cidade e da subseção de Bariri. Na secretaria-geral, nós temos o doutor Antônio Ricardo Miranda da Silva, que é de Jabaquara. Na secretaria adjunta, nós temos a doutora Jaqueline, que é uma colega advogada da capital, ela que representa também a advocacia negra. Nós
temos na tesouraria o doutor Rodrigo Canelas, que é integrante da Advocacia de São José dos Campos. Nas demais diretorias da Caixa, nós temos a doutora Raquel Macia, que é da cidade e subseção de Campinas. Nós temos a doutora Cláudia Barrilari, que também representa a advocacia negra. Nós temos o doutor Luiz Vicente, que também representa a advocacia negra, ele que é o atual presidente da subseção de Ribeirão Preto. Nós temos a doutora Cristiane, que é a atual presidente da subseção de Itapevi, na Grande São Paulo, na região oeste. E representando a toda a Baixada Santista, nós temos o experiente Dr. Roberto de Araújo, ex-presidente de Praia Grande e que integra a nossa diretoria da Caixa. Junto ao Conselho Seccional, gostaria de fazer menção aos valorosos companheiros que integram a nossa chapa e que estão ligados à subseção de Santos. Nós temos a presença, para a nossa alegria, do Dr. Rodrigo Julião, atual presidente da subseção. Nós temos também a presença do Dr. Rogério Basile, que é o atual secretário adjunto da subseção de Santos. Temos a presença do Dr. Paulo Jesus e temos a presença também valorosa da doutora Gabriela Mori e do Dr. Eugênio Malavasi, 5 valorosos integrantes da subseção de Santos que nos acompanham nesta caminhada. Registro que mesmo em um momento onde não se exige a presença de 30% da cota racial nos cargos de diretoria, nós cumprimos para além da regra legal, mantendo na diretoria da ordem, portanto, 3 mulheres, 2 homens, dentre os quais mais de 30%, 2 mulheres, portanto, representando a advocacia negra, e na diretoria da Caixa também fizemos a mesma coisa, fazendo com que 3 representantes da advocacia negra também estivessem. O mesmo fizemos junto ao Conselho Federal dos nossos integrantes. Nós temos o doutor Alexandre Guzuco, o doutor Guilherme Batóquio, o doutor Alexandre Guzuco é de Sorocaba, o doutor Guilherme Batóquio da capital, e nós temos a doutora Miriam Ravanelli, que é mulher, representa a advocacia negra, e ela está ligada à subseção de Franca, no interior do estado de São Paulo, ela que é a nossa atual presidente da Comissão Estadual da Mulher Advogada. Também temos a presença no nosso Conselho Federal do Dr. Ricardo Toledo, nosso atual vice-presidente, da doutora Jusilene, que é uma colega da capital, assim como o doutor Ricardo Toledo, que a Jusilene é uma advogada negra, representando, portanto, a advocacia negra na nossa chapa, e temos a professora Alice Bianchini, que também integra o Conselho Federal. São valorosos componentes, sempre respeitando também os outros 155 que compõem a chapa, 5 deles mencionamos, são os nossos conselheiros de Santos, mas todos eles divididos, organizados e representando as nossas 254 subseções e todo o estado de São Paulo. Obrigado, presidente. E aí eu já engato a próxima pergunta. O senhor poderia falar sobre as principais propostas, os principais elos e pilares da sua campanha para os próximos 3 anos? De fato, Marcelo, o nosso projeto é um projeto de aglutinação de forças, é um projeto que não quer confronto desarrazoado, mas quer sim o respeito à advocacia e, por consequência, o respeito ao cidadão. Nós precisamos restabelecer o diálogo no âmbito do nosso país, no âmbito do estado de São Paulo, uma verdadeira reconstrução que nos permita
efetivamente suplantar as barreiras. Por isso, eu me permito muito rapidamente destacar algumas conquistas importantes que ocorreram do ponto de vista estrutural, institucional, econômico, financeiro e político institucional nesta gestão. Nós enfrentamos a maior inflação da história dos últimos tempos, desde que foi alcançada a estabilidade pelo Plano Real. E não obstante a alta inflacionária, que acumulou 20 pontos percentuais quase no período deste triênio, com a elevação dos custos de vida e também das necessidades de estrutura para a nossa profissão, nós mantivemos absolutamente congeladas as anuidades da advocacia, das advogadas e dos advogados nestes 3 anos, não tendo aplicado qualquer repasse inflacionário sequer, mantendo, portanto, as anuidades sem o aumento de um centavo sequer. Mas, para além disto, nós também concluímos a admissão de uma reivindicação histórica da advocacia de São Paulo, porque trabalhamos muito realinhando contas, readequando contratos para poder entregar à advocacia a partir dos anos de 2020 e 2021 a demanda histórica que foi a extinção das anuidades das sociedades de advogados, permitindo, portanto, que a advocacia possa se reunir formalmente sob a roupagem das sociedades de advogados, se valendo dos benefícios tributários menos onerosos incidentes sobre as pessoas jurídicas, a permitir, portanto, que a advocacia não veja mais nas anuidades a barreira para se reunirem nas sociedades. Também extinguimos a regra que fazia com que toda a produção de receita própria das subseções ela precisasse ser remetida à razão de metade para São Paulo. Nós extinguimos esta regra, permitindo com que 100% do produto produzido na terra permaneça em favor da advocacia que o produziu. E isto tem permitido não só a verdadeira autonomia administrativo-financeira, mas a busca da autonomia efetiva das nossas subseções do Estado de São Paulo. Nós também ouvimos a Jovem Advocacia criando um projeto que permite com que, nos 3 anos iniciais da atividade profissional, a Jovem Advocacia possa ter acesso a todos os cursos promovidos pela Escola Superior de Advocacia por intermédio do ensino à distância, de maneira inteiramente gratuita, sem, portanto, ter a necessidade de fazer o pagamento de qualquer recurso ou qualquer centavo para poderem ter acesso à qualificação constante. Também foi esse aprendizado com todos os grupos sociais que compõem a sociedade e a própria advocacia que nós pudemos aprender muito e realizar muito. A nossa chapa, o nosso grupo de trabalho, desde 2018, que foi a ocasião da caminhada anterior, nós sempre tivemos a consciência da necessidade da participação de mulheres e também da advocacia negra, e assim montamos o nosso grupo lá atrás, mesmo sem a existência de qualquer regra a nos obrigar a fazer isso. A nossa chapa 11, que também era em 2018, apresentou um conselho com quase 40% de mulheres, e os integrantes da advocacia negra sozinhos que integravam o nosso conselho, aquele período que nos acompanharam na caminhada 2019-2021, sozinhos representavam numericamente um contingente maior do que todo aquele contingente que fez parte dos espaços do Conselho de Mandato dos 90 anos quase de história da nossa seccional, do nosso sistema ordem. Mas nós não só
compusemos o nosso grupo com muitas mulheres e integrantes da advocacia negra, mesmo no momento onde não era obrigatório, mas como realizamos ao longo da gestão um trabalho de efetiva inclusão. 52% das nossas comissões são presididas por mulheres. Integrantes da advocacia negra não se ativam apenas nas comissões temáticas respectivas, como as valorosas comissões da igualdade racial e da verdade sobre a escravidão negra no Brasil. Nós temos quase uma dezena de comissões que são presididas por integrantes da advocacia negra, além daquelas que são vice-presididas, secretariadas e que possuem muitos integrantes da advocacia negra. Isso nos permitiu aprender muito. Tomo como exemplo, Marcelo, a oportunidade que tivemos de aprender com as mulheres que os recortes de gênero são fundamentais para a construção de políticas de afastamento das diferenças sociais. As mulheres nos ensinaram que, quando as famílias se dedicam à filiação, é sobre os ombros das mulheres que repousa o maior peso de atenção familiar, a lhes exigir uma diminuição do tempo de trabalho e, consequentemente, uma diminuição dos seus vencimentos. Por isso, nós criamos o benefício da isenção da anuidade para a mulher advogada no ano em que ela se torna mãe, seja pela gestação ou adoção, a permitir uma diminuição desta diferença social. Também foi elas que nos exigiram que, para além de colocarmos as nossas comissões temáticas em atividade junto com os integrantes dos poderes constituídos para combater este grande mal que é a violência doméstica, nós também sinalizássemos com uma política mais ativa, inclusive do ponto de vista financeiro, para dar suporte às mulheres. E assim o fizemos. Nós aprovamos um benefício junto à Caixa de Assistência dos Advogados de São Paulo, um benefício financeiro em favor da mulher advogada vítima de violência doméstica e que se encontra em situação de carência, para que ela possa, virando a página, sair do ambiente de opressão, dando oportunidade da reconstrução de uma nova vida. E mesmo em um momento de absoluta recessão econômica, onde nós tivemos alta inflacionária, onde nós não aumentamos nenhum centavo nas nossas anuidades das advogadas e dos advogados pessoas físicas, onde nós abrimos mão de uma receita significativa proveniente das anuidades das sociedades de advogados que foram extintas, nós conseguimos juntos fazer uma verdadeira transformação tecnológica e de investimentos junto a todas as nossas soluções, reformulando mais de 950 endereços à disposição da advocacia em todo o Estado. Além disso, querido Marcelo Pavão, nós queremos continuar esta caminhada, a caminhada de valorização da advocacia por aquilo que ela é, por aquilo que ela faz, por aquilo que ela realiza, independentemente do seu sobrenome, do tamanho da sua conta bancária ou do local onde ela se encontra. E é este projeto de expansão que queremos, por isso é que pedimos a ajuda de toda a advocacia do Estado, da valorosa advocacia da Baixada Santista, para que votem na chapa 11, que temos a honra de encabeçar para a OAB São Paulo, e também votem na chapa 1 do querido Rafael, nosso atual tesoureiro da subseção de Santos, e que conosco está nessa caminhada agora como nosso presidente da chapa 1, junto a Santos, que para quem também pedimos voto das amigas e dos advogados que nos ouvem. Presidente, nós vamos fazer um rápido intervalo e a gente já volta rapidinho. Um pump nas eleições OAB 2021. É um segundo, vai e volta.
estamos de volta com Pump nas eleições 2021 da OAB, todas as subseções e também para o Estado. E hoje estamos falando com o presidente Caio Augusto, atual presidente da OAB, que concorre a mais 3 anos de gestão pela chapa 11, Conexão e União. Então, presidente Caio, vamos direto. Por que o doutor Caio Augusto merece ser presidente no triênio 2022, 2024, né, presidente? Próximo. Exato. Por que Caio Augusto merece ser o presidente da OAB São Paulo, triênio 2022, 2024? Eu me permitiria, querido Marcelo, destacar que quem merece ser presidente e gerir a OAB São Paulo se trata da Chapa 11, que agregou muitos valores, valores coletivos, valores que têm bandeira, proposta e princípios, que não são apegados a cargos, mas são apegados a compromissos institucionais. Os nossos compromissos querem uma OAB que seja suprapartidária, de uma OAB que compreenda que nós devemos respeitar a todas as religiões, a todas as ideologias, e que a ordem não pode ser espaço para partidarização de nada, e que nós precisamos compreender que toda a advocacia deve ser valorizada. Fizemos isso juntos ao longo de 2019, 2021 e queremos continuar a fazer esta proposta de resgate do prestígio da advocacia em toda a sociedade. Merecemos, sim, este grupo presidir a OAB São Paulo por mais esse triênio, para que nós possamos continuar a realizar mais em favor da advocacia. Nós fizemos muitas coisas juntos, mas nós ainda temos condições de fazer mais. Tivemos a dificuldade da pandemia nos anos de 2020 e 2021, mas mesmo diante da pandemia, continuamos a dar suporte à advocacia, a reconstruir espaços importantes de respeito à nossa profissão. Nós valorizamos a mulher advogada, nós valorizamos o homem, nós valorizamos o jovem, o mais experiente, nós valorizamos o preto, o branco, o pardo, o amarelo, o vermelho, nós valorizamos a todos. Não temos ligação político-partidária com quem quer que seja, porque entendemos que todas as ideologias devem estar presentes no contexto da nossa instituição. Mantemos a chamada distância segura dos governos, porque entendemos que devemos estar não tão próximos a nos impedir de agir quando devamos fazê-lo, e tampouco tão distantes que nos impeça de restabelecer o diálogo quando é necessário para a construção de pontes em favor da advocacia e da sociedade. Merecemos, sim, estar à frente da OAB São Paulo, a Chapa 11, porque nós agregamos pessoas de valor, pessoas que tomam de empréstimo apenas por referência importante que trazem, que desta Baixada Santista nos acompanharam desde o início da caminhada de 2019 e 2021 dentro da nossa gestão. Está conosco o presidente Rodrigo Julião, estão conosco os nossos conselheiros Rogério Basile, Paulo de Jesus, Gabriela Mori e também Eugênio Malavasi. Estão conosco o querido Rafael Meirelles, candidato a presidente da subseção de Santos. Está conosco o valoroso amigo Roberto Araújo, da Baixada Santista, como nosso diretor da Caixa de Assistência. Pessoas que são comprometidas com a advocacia e nós precisamos dar esta continuidade para que a advocacia seja respeitada. Tenho utilizado um simbolismo que acho que é fundamental para que todos se sintam não só efetivamente parte
do todo da nossa administração, mas compreendam que nós podemos tudo aquilo que queremos quando temos a compreensão de que o coletivo sempre é maior do que o individual e que, para além das nossas vontades individuais, há a vontade coletiva, há a consciência de grupo que nós precisamos levar adiante. Eu sou um advogado caipira do interior do estado de São Paulo, da cidade de Bauru, e trago no meu sobrenome os dois sobrenomes mais comuns deste país. Eu me chamo Caio Silva dos Santos. E se alguém, como eu, um advogado caipira do interior do estado de São Paulo, um Silva Santos, que não tem nenhum histórico de advocacia na sua família, pôde chegar à presidência da OAB São Paulo, é preciso destacar que todos nós, cada um de nós, cada um dos integrantes da advocacia, cada jovem, cada pessoa que traz experiência, todos nós podemos tudo aquilo que queremos, desde que estejamos juntos num projeto coletivo. Por isso, dando sequência e ensejo a esta participação coletiva de todos, e entendendo que o papel da liderança não é pretender ensinar nada a ninguém, mas apenas organizar as legitimidades, compreender as postulações e fazer com que todos possam ter voz e vez, é que pedimos o voto, o prestígio e o convencimento de todas as advogadas e os advogados para que votem na chapa 11 para a OAB São Paulo, que temos a honra de encabeçar, e que votem para Rafael Meirelles como nosso presidente da subseção de Santos. Perfeito, doutor Caio. Estamos caminhando agora para o final da nossa entrevista e o senhor tem 5 minutos para dar uma mensagem a todos os advogados e advogadas de São Paulo. Microfone, as câmeras são suas, doutor Caio. A mensagem é uma mensagem, sim, de mais do que otimismo, é uma mensagem de entusiasmo. O otimista é aquele que apenas torce para que as coisas deem certo. O entusiasta é aquele que age, realiza, trabalha para que as coisas deem certo. Nós vivemos um momento muito difícil em todo o mundo, em todo o Brasil, em todo o estado de São Paulo, e não foi diferente no âmbito da advocacia. A pandemia nos fez a necessidade de reavaliação de prioridades. Prioridades deixaram de ser prioridades para que outras tomassem a frente em razão das necessidades impostas pela pandemia. Mas nós sobrevivemos. Sobrevivemos ao lado da ciência, sobrevivemos ao lado do respeito às regras, sobrevivemos exigindo das autoridades que respeitassem a nossa Constituição, que respeitassem a necessidade de retomada o quanto antes das atividades, não só de tudo aquilo que era necessário para a vida do cidadão, mas para efetivamente a valorização da advocacia, sempre respeitando as regras médico-sanitárias de proteção a todos, reconstruindo, portanto, pontes, virando páginas para a construção de uma história de inclusão, de ouvir a advocacia e a toda a sociedade, respeitando as instituições. E por isso, nós precisamos ter esse entusiasmo da participação do jovem, da mulher, que procuramos valorizar ao longo de toda a nossa gestão. Nós precisamos estar juntos para exigir do Poder Judiciário a retomada das atividades presenciais, assim como fizemos já em solicitação ao ministro Luiz Fux, junto ao Conselho Nacional de Justiça, que motivou esta apresentação deste plano que hoje foi apresentado a todo o Judiciário Nacional. Mas é preciso que todos compreendam que nós não podemos ter apenas uma porta de acesso ao Poder Judiciário, que é
a porta tecnológica. Nós temos que ter todas as portas abertas para que a advocacia possa cumprir o seu papel, o papel de transformação social e de busca do direito de todas as pessoas. Por isso, o momento é sim de entusiasmo, de retomada de forças, de cabeça erguida, porque o momento é de subida. O momento é de nós dizermos a todos que a advocacia de São Paulo requer passagem e exige respeito. Requeremos passagem porque nada nos impedirá de cumprir o nosso dever e exigimos respeito porque a advocacia de São Paulo representa a maior autoridade do Estado democrático de direito, que é o cidadão. Por isso, pedimos a ajuda, o voto e o empenho e convencimento das amigas e dos amigos para votarem na chapa 11 para o AB São Paulo e na subseção de Santos no presidente Rafael Meireles. Vamos juntos ganhar estas eleições, minhas amigas e meus amigos. Muito obrigado, doutor Caio Augusto, por ter atendido ao nosso pedido. Candidato doutor Caio, a chapa presidente da OAB São Paulo, da seccional paulista da OAB, chapa 11, Conexão e União. Doutor Caio, muito obrigado pela entrevista, por ter participado do nosso projeto das eleições OAB 2021 e até a próxima, doutor. Suas considerações finais. Nós é que agradecemos a oportunidade, Marcelo, também agradecendo a Associação dos Advogados Trabalhistas de Santos e região por esta oportunidade que nos dão e aproveito também para agradecer a todas as lideranças da advocacia da Baixada Santista, o fazendo nas pessoas desses queridos amigos Rodrigo Julião, Roberto de Araújo e Sérgio Guerreiro, representações de toda a advocacia, que, sem dúvida alguma, tem feito muito em favor da advocacia. Pedimos o voto dos amigos na OAB São Paulo para a chapa 11. Vamos juntos ganhar estas eleições. Muito obrigado, Marcelo. Obrigado, doutor Caio. Até mais. Até a próxima, doutor.